Existe um erro mental que pessoas capazes repetem todos os dias sem perceber. Ele não parece um erro à primeira vista. Na verdade, costuma ser confundido com responsabilidade, maturidade e até inteligência. É justamente por isso que ele passa despercebido. Pessoas menos conscientes raramente cometem esse erro, porque ele exige algo específico: capacidade de pensar, de antecipar cenários e de enxergar consequências. Se você já sentiu que poderia estar muito mais à frente do que está hoje, mesmo sabendo que tem potencial, esse erro provavelmente está operando silenciosamente na sua rotina. A maioria das pessoas acredita que quem não avança é quem não se esforça, mas isso não é verdade. Muitas pessoas capazes trabalham muito, pensam muito e mesmo assim permanecem estagnadas, não por falta de disciplina, mas por excesso de cautela, por excesso de análise, por excesso de autocobrança. O erro mental começa exatamente aí, quando a mente passa a confundir preparo com adiamento e responsabilidade com paralisia. Talvez você se reconheça nisso. Você não age impulsivamente, você pensa antes, avalia riscos, considera possibilidades, tenta fazer da melhor forma possível, e isso parece virtude. O problema surge quando essa virtude se transforma em regra absoluta, quando nada nunca está pronto o suficiente, quando sempre falta mais um ajuste, mais uma pesquisa, mais uma confirmação. A mente diz que está se protegendo de erros, mas na prática está evitando o movimento. Esse erro mental tem uma lógica traiçoeira. Ele se disfarça de prudência. A pessoa diz a si mesma que só está esperando o momento certo, que só quer mais clareza, que precisa se sentir mais preparada. Mas o que raramente percebe é que esse momento certo nunca chega, porque o cérebro humano é extremamente eficiente em criar novas dúvidas sempre que uma decisão se aproxima. Pessoas capazes costumam cair nesse ciclo porque conseguem imaginar muitos cenários possíveis. Elas antecipam problemas que ainda não existem, preveem falhas antes mesmo de tentar. Isso cria a ilusão de controle, mas também cria medo. Não um medo explícito, mas um medo racionalizado, um medo que se apresenta como lógica, quando na verdade é insegurança disfarçada de inteligência. O erro não está em pensar. O erro está em usar o pensamento como substituto da ação. A mente começa a acreditar que pensar sobre algo é quase o mesmo que fazer algo, que planejar é quase o mesmo que executar. E assim, dia após dia, a pessoa sente que está ocupada, mas não sente progresso real. Há esforço mental, mas pouco avanço concreto. Com o tempo, isso gera uma frustração silenciosa. A pessoa olha para trás e percebe que sabe muita coisa, entende muitos conceitos, tem boas ideias, mas poucos resultados proporcionais a esse conhecimento. Surge então uma sensação perigosa, a de estar desperdiçando o potencial. E quanto mais essa sensação cresce, mais a pessoa se cobra, mais pensa, mais tenta acertar, aprofundando ainda mais o erro original. O clímax desse problema é quando a mente começa a confundir identidade com desempenho. A pessoa passa a acreditar que errar seria uma prova de que não é tão capaz quanto imagina, então ela evita errar, evitando agir. Prefere não tentar a tentar e falhar. Prefere manter a imagem interna de alguém competente do que arriscar ver essa imagem ser questionada pela realidade. Esse é o ponto em que muitas pessoas inteligentes ficam presas. Elas não estão com medo do fracasso em si, estão com medo da informação que o fracasso pode trazer, porque errar é aprender algo concreto sobre si mesmo, e isso é desconfortável. Pensar, por outro lado, permite permanecer no território das possibilidades, onde tudo ainda pode dar certo. Mas existe uma verdade incômoda que muda tudo. Capacidade só se revela em movimento. Não existe mente brilhante que não passe pelo atrito da realidade. Não existe clareza total antes da ação. A clareza surge depois, como consequência, não como pré-requisito. Quem espera entender tudo antes de começar, nunca começa de verdade. Pessoas capazes precisam aprender algo que parece contraditório: agir antes de se sentirem prontas. Não de forma irresponsável, mas de forma estratégica. Elas precisam transformar a ação em ferramenta de pensamento, e não o contrário.
porque a realidade corrige ideias muito mais rápido do que a mente sozinha. O erro mental que elas repetem todos os dias é acreditar que mais pensamento sempre leva a melhores decisões. Em certo ponto, pensar mais só reforça o medo, não a qualidade. A mente começa a girar em círculos, revisitando os mesmos cenários, os mesmos riscos, os mesmos cenários, e enquanto isso, o tempo passa. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que os dias estão cheios, mas as semanas parecem vazias de avanço real. De que você está sempre se preparando para uma fase que nunca começa. De que está sempre quase pronto. Esse quase é o lugar mais perigoso para uma mente capaz, porque parece progresso, mas é estagnação. A virada acontece quando você percebe que errar cedo é melhor do que planejar para sempre, que ajustes só fazem sentido depois do primeiro movimento, que ninguém constrói algo sólido sem atravessar fases imperfeitas. Pessoas realmente estratégicas não são as que evitam erros, mas as que erram rápido, aprendem rápido e ajustam rápido. Quando você entende isso, algo muda. A mente para de usar a inteligência como escudo e começa a usá-la como alavanca. Em vez de perguntar, e se der errado, você começa a perguntar, o que eu aprendo se der errado? Essa simples mudança quebra o ciclo da paralisia. E aqui está o ponto mais importante. O mundo não recompensa quem pensa melhor em teoria. Recompensa quem consegue transformar pensamento em ação consistente. Inteligência sem execução vira peso. Execução sem inteligência vira caos. O equilíbrio nasce quando você aceita que clareza total é uma ilusão e que o movimento é parte do processo de pensar. Se você se identificou com esse erro mental, saiba que ele não é sinal de incapacidade. Pelo contrário, ele costuma aparecer justamente em pessoas que têm muito a perder se falharem, pelo menos na própria cabeça. Reconhecer esse padrão já é o primeiro passo para sair dele. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você já se pegou adiando algo importante porque sentia que ainda não estava pronto o suficiente. Deixa o like se esse vídeo colocou em palavras algo que você vive, mas nunca tinha parado para analisar. E se inscreve no canal, porque aqui o objetivo não é te motivar com frases vazias, mas te ajudar a usar sua mente de forma mais estratégica e consciente.